eu separei 2 notícias aqui pra vocês. Ultimamente eu tenho prezado mais por fazer notícias com mais aprofundamento e menos em quantidade. Agora nós estamos com a Duda Bosch, nossa roteirista, que é membro da Soberana, já trabalhava há muito tempo conosco e agora está trabalhando comigo fazendo roteiros acerca de notícias. A gente sempre preza por pegar menos notícias e pesquisar a respeito delas para poder trazer contexto para vocês e um pouco de reflexão também. Essa próxima notícia que eu vou trazer para vocês, a gente refletiu muito acerca de se a gente trazia ou não. Por quê? Porque a gente podia cair no erro de sermos, digamos assim, sensacionalistas ou pelo menos confundidos com sensacionalistas. E que fique muito claro que a nossa intenção nunca é ganhar número e crescer em cima do sofrimento da classe trabalhadora, tá? Não é nossa intenção. Essa linha às vezes fica muito tênue, a gente se sente compelido a falar de certas coisas, mas não queremos ser interpretados como sensacionalistas, tá? E por que isso? Porque a mídia hegemônica é muito conhecida por fazer isso. É só a gente ver que nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, o assunto do momento foi a Larissa Manoela. E nunca a mídia se preocupa em investigar as raízes desse problema. Não é à toa que o Brasil é o paraíso do jornalismo declaratório. É falar a desgraça, porque essa desgraça atrai clique, atrai audiência, atrai público e atrai anunciante. Ou seja, todo tipo de sensacionalismo é muito lucrativo. Muito lucrativo. Não é a nossa intenção aqui, tá? A nossa intenção não é essa. A nossa intenção é trazer e ir nas raízes do problema. É trazer a notícia e refletir sobre essa notícia, investigar essa notícia. Porque muitas dessas notícias, ao serem investigadas, levantam pontos que a mídia hegemônica não quer abordar. Não tem interesse e não quer, e seria negativo para ela abordar. Só que para nós, não. Aqui nós estamos no Como News, que é o noticiário mais parcial que vocês já viram na vida de vocês. Nós somos explicitamente marxistas-leninistas e nós vamos interpretar as notícias à luz do marxismo-leninismo. Do que eu tô falando, né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Brasil de Fato. Igor Carvalho. Líder quilombola é assassinada na Bahia. Abre aspas. Estou com o corpo de minha avó aqui no sofá. Ela foi executada. Fecha aspas. E a Lorixá Bernadette perdeu o filho Binho do Quilombo, também assassinado por disputa fundiária em 2017. Primeiro de tudo, eu queria parabenizar o Brasil de Fato pelas matérias. Fizeram a melhor cobertura de longe da questão. E sem o trabalho da Brasil de Fato, eu não conseguiria trazer as informações para vocês aqui. Então, queria aqui dar os créditos e saudar o trabalho dos jornalistas da Brasil de Fato. Agora vocês entendem o porquê que nós refletimos um pouco sobre como trazer esse tipo de coisa? Porque assim que ela foi assassinada, foi executada, muitas pessoas já imediatamente quiseram falar sobre. Eu e a Duda, a gente optou por investigar a situação a fundo e utilizar isso como, digamos assim, a ponta de um iceberg muito profundo dos problemas que acometem essa região. Então a gente vai falar de mais coisas, para além só do assassinato da Bernadette, da Maria Bernadette. Beleza? Então eu peço licença para vocês para ler essa matéria inteira. Eu vou ler uma outra matéria inteira e depois a gente vai debater um pouco sobre o tema, porque a gente separou bastante coisa, tá bom? Liderança do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. Vão lembrando dessas coisas, tá? Região metropolitana de Salvador. E a Lorixá Maria Bernadette Pacífico foi executada na noite da última quinta-feira, dia 17, dentro de um terreiro no município. Bernadette também era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC. A informação foi passada ao Brasil de Fato por lideranças da CONAC e da Coalizão Negra por Direitos. Um áudio do neto de Bernadette, cuja veracidade foi confirmada por lideranças quilombolas, confirma o assassinato. Abre aspas. Gente, sou eu. Eu estou com um notebook, eles levaram o meu celular e de minha avó. Foi verdade, infelizmente, estou com o corpo de minha avó aqui no sofá, minha avó foi executada, fecha aspas. Afirmou o neto de Bernadette, que terá a identidade ocultada para que a sua integridade física seja preservada. Abre aspas. Quem puder dar apoio, ficar aqui, venha por favor. Minha avó está aqui no sofá executada. Nesse momento, eu só pensei na vida da minha irmã e do primo dela, que são crianças. Liguem pra polícia, fecha aspas. Pediu o neto de Bernadette. De acordo com os primeiros relatos divulgados pelo perfil de Bernadette nas redes sociais, a quilombola estava sentada em um sofá, dentro do terreiro, quando 4 homens armados entraram e começaram a disparar. Ela morreu no local. O motivo seria a disputa fundiária que envolve o Quilombo Pitanga dos Palmares. Pausa. Nós ainda não sabemos quem mandou matar Maria Bernadette. A gente não sabe qual disputa fundiária exatamente era. A gente não sabe exatamente quem foi o mandante e de qual fazenda. Mas se sabe que provavelmente tem envolvimento com disputa fundiária e a gente vai provar isso.
tá? Mas eu queria já antecipar pra vocês. Eu não tenho as respostas porque nós não temos as respostas ainda. O que a gente vai fazer aqui é aprofundar o histórico dessa região e explicitar os problemas que essas pessoas passam, tá? Porque isso aqui é um assassinato que é a ponta de um iceberg, como eu falei no começo. Há 2 meses, Bernadette alertou que ela e outras lideranças do Quilombo Pitanga dos Palmares sofriam ameaças de morte, que viriam de grupos ligados à especulação imobiliária em Salvador, segundo a líder quilombola. Acho que quando chega até a morte, porque a revolta já é muito grande. O descaso das autoridades, o descaso, principalmente quando se trata de povo negro. Como preto, para a senhora ter ideia, até hoje, no seu resultado do assassinato de meu filho. Abalou. Todo mundo abalou. Não é isso, né? Abalou. Foi no mesmo período que morreu Marielle. Inclusive, eu fui em diversos encontros com a mãe de Marielle. É injusto. Recentemente perdi um outro amigo e amiga, e o Quilombo também. É o que nós recebemos, ameaças. Principalmente de fazendeiros, de pessoas da região. É o que nós recebemos. Hoje vivo assim, que eu não posso sair, que eu estou sendo revistado, minha casa toda cercada de câmera, e eu me sinto até mal com um negócio desse. Mas é o que acontece, vocês já viram aí. Lideranças quilombolas afirmam que o governo da Bahia não ofereceu proteção aos moradores do Quilombo e as ameaças não foram alvo de investigação dos órgãos públicos baianos. Em 2017, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, filho de Bernadette, foi executado com 10 tiros, em frente à escola do Centro Comunitário Nova Esperança, em Pitanga dos Palmares, a 2 quadras da casa da mãe. Aos 36 anos, Binho deixou 3 filhos. Um deles viu a avó ser executada nessa noite. O assassinato do filho de Bernadette segue impune e os culpados não foram identificados pela polícia baiana. Beleza. Essa é a primeira matéria. Primeira pergunta que eu quero fazer. Vocês sabiam disso, gente? Vocês tinham visto essa notícia? Como o público daqui é mais de esquerda, muitos de esquerda radical, eu imagino que sim. Vi no jornal A Verdade, olha só. Como a gente fica sabendo dessas coisas por mídia contra-hegemônica. Militantes da UP, então, com certeza viram. Ouvi no Medo e Delírio. Tá. Não, beleza. Eu só queria saber. Vamos investigar, então. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Novamente, a mídia hegemônica, a mídia burguesa, a mídia gigantesca, falou muito pouco desse caso. Falou de maneira tangencial. Principalmente porque esse caso evidencia problemas que a burguesia não quer abordar. Problemas fundiários, problemas de disputa de terra, problemas de especulação imobiliária. A burguesia não quer tocar nesses assuntos, muito menos resolver. Então, a burguesia, a mídia hegemônica, se resume em jornalismo declaratório. Mãe Bernadette morreu, ela foi executada. Ponto final. O que a gente vai fazer aqui é tentar investigar o máximo possível do que estava acontecendo aí e quais são as possíveis causas disso. Lembrando, sentada no sofá, dentro do terreiro, 4 homens armados entram e matam ela na frente dos filhos e netos. Eu quero só que vocês imaginem a brutalidade dessa circunstância. Isso é um assassinato a sangue muito frio. É de uma certeza de impunidade também que é imensa, sabe? As pessoas que entram na casa de uma pessoa para executar na frente dos netos e filhos têm muita certeza da impunidade. Então vamos lá, vamos começar a investigar aqui. Território onde vivia a mãe Bernadette na Bahia é alvo de exploração e ataques desde o período colonial. Liderança foi executada a tiros nessa quinta-feira, dentro da casa e na frente dos netos, Nara Lacerda, no Brasil de fato. Gente, nós não estudamos história para compreender o passado. Nós estudamos história para compreender o presente. O presente está imbuído de passado. E compreender a história do colonialismo no Brasil, compreender a história da ocupação do território baiano, é fundamental para a gente entender o que está acometendo essa população até hoje. E veja bem, eu tô falando população e não é acidental. Não, a mãe Bernadette não é a única vítima. Ela é só a vítima mais recente. A comunidade quilombola onde foi assassinada a liderança Bernadette Pacífico é alvo histórico de ataques. Matriarca do Quilombo da Pitanga dos Palmares, Quilombo de Pitanga dos Palmares, na Bahia, ela foi executada a tiros na noite dessa quinta-feira, dia 17. 4 homens armados invadiram a casa da liderança e mataram na frente dos netos. Localizado no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador, o Quilombo está numa área marcada por especulação imobiliária industrial, vamos falar muito disso, e pelos impactos de grandes empreendimentos públicos e privados, de acordo com o mapa de conflito da Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou até abrir esse mapa para vocês. Ó, aqui nós temos uma cronologia do que aconteceu nessa região, a gente vai falar de tudo. E nós temos aqui, ó, por que eu abri? Para vocês verem o mapa aqui, ó, onde é. Nós temos aqui Salvador, Feira de Santana, aqui é a região, não consigo dar mais um, aqui, ó. Camaçari e Simões Filho. Nós estamos falando dessa região aqui, tá? Para vocês ficarem mais inteirados, caso vocês não conheçam muito a geografia da Bahia. O território tradicional é reconhecido pela
Fundação Palmares desde 2005, mas o processo de titulação ainda corre no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Nas últimas décadas, a comunidade local tem sofrido consequências sociais, ambientais e econômicas das atividades exploratórias realizadas na região. A área, cerca de 850 hectares, abriga quase 300 famílias originárias do Quilombo e outras milhares de pessoas que vivem no distrito de Pitanga Palmares. Rodeada por atividades petroquímicas, polos industriais, estradas e um complexo penitenciário, a população convive com a contaminação do ar, dos cursos de água, desmatamento, precarização das condições de vida, doenças crônicas e violência. Primeiro ponto aqui, não é só disputa por terra. Nós temos um imenso complexo industrial nessa região, que é um complexo industrial que foi inaugurado no período da ditadura militar. Então vejam bem, a violência da ditadura militar, gente, vai muito além de pessoas capturadas, torturadas, desaparecidas e exiladas. A violência da ditadura militar se manifesta muito também na forma como o projeto de ocupação do território do período militar foi tocado à revelia das populações tradicionais que ocupam determinadas regiões do Brasil. Então, o caso mais famoso é o das estradas que rasgam a Amazônia, a perimetral e a transamazônica. É um projeto de ocupar um território, levar, entre aspas, modernização, só que punindo severamente as pessoas que tradicionalmente ocupam esses territórios. Como se essas pessoas fossem um problema. Como se elas estivessem atravancando o desenvolvimento da nação. Então, as raízes disso estão aí, mas elas são mais profundas. Dá uma olhada nesse parágrafo aqui. Desde o século XVII, a região é alvo de exploração. Inicialmente por grandes latifúndios e engenhos. As primeiras pessoas a habitar o que hoje é o Quilombo de Pitanga dos Palmares se estabeleceram no século XIX. Anteriormente, a área pertencia a um latifúndio que faliu. Gente, não vamos esquecer aqui o que é um quilombo. Um quilombo já começa como uma manifestação de resistência. Então, as pessoas que ocupam esse território já estão ocupando ele como uma forma de resistência desde o XIX. Esse histórico é muito profundo. Novamente, nós estudamos história para entender o presente. E entender isso tudo aqui é muito importante. Por isso, novamente, eu queria saudar aqui o trabalho da Brasil de Fato, que fez uma apuração tão detalhada e tão rica a respeito do que está acontecendo, para além do jornalismo declaratório. As famílias que ocuparam o território eram descendentes de pessoas que foram escravizadas na fazenda. Tem que salientar isso. A comunidade é certificada com o título remanescente de quilombo, que significa que ela tem origem direta nos grupos e territórios de resistência negra, formados no período colonial. Isso já surge como resistência, e essas pessoas estão resistindo até hoje. A mãe Bernadette morreu resistindo, e essas pessoas vão continuar resistindo. Quilombo é uma afronta ao racismo só por existir, exatamente. Quilombo é uma forma de resistência antirracista. Em 1967, ou seja, ditadura militar, 6 anos após a fundação do município de Simões Filho, foi instalado no local o Centro Industrial Aratu, que até hoje está em operação. Quando foi inaugurado, ele já comportava 150 empresas. Hoje abriga o Porto de Aratu e empreendimentos químicos, metalúrgicos, industriais, de plástico, roupa, fertilizante e diversos outros. No ano de 78, foi inaugurado na região o Polo Industrial de Camaçari, inicialmente focado no setor petroquímico. Hoje é composto por mais de 90 empresas e as atividades se diversificaram. Os dutos que transportam produtos químicos do complexo passam dentro do território quilombola. Segundo o mapa de conflitos da Fiocruz, a população sofre até riscos de explosões. Eles tiraram disso aqui, ó. Quilombolas de Pitanga dos Palmares, na Bahia, lutam contra presídio, pedágio e ferrovia. Vou deixar todas as fontes aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem investigar acerca do que está acontecendo nessa região, nós temos essa excelente fonte aqui. Abre aspas. No território quilombola, há uma estação de válvula de bloqueio, que tem potencialidade de explosão em condições normais de funcionamento. Em caso de vazamento anormal, essa área potencialmente explosiva aumenta, podendo provocar poluição do ar por gases tóxicos, ocasionando lesões, mortes e doenças respiratórias. O documento destaca ainda que os 2 mega empreendimentos interromperam modos de vida que remontam desde o século XIX. Os problemas gerados por essa mudança significativa foram potencializados pelo interesse comercial na área. Somada à demora para a titulação do território tradicional, a situação agrava os conflitos por terra. Em 2002, o governo do estado construiu no local o complexo penitenciário Simões Filho. O local já sofreu tentativas de invasão, fugas e rebeliões e abriga centenas de detentos. A insegurança é parte do cotidiano da população local. No ano de 2010, a comunidade sofreu 2 novas grandes ameaças: os projetos de construção da variante ferroviária de Camaçari, Bahia, e a duplicação de mais de 120 quilômetros de rodovias da região. Esse último empreendimento previa a instalação de pedágios no território quilombola, o que obrigaria as famílias a pagar para acessar o local.
As obras da ferrovia de Camaçari estão paradas e a comunidade conseguiu impedir a cobrança de pedágio. Gente, vocês conseguem imaginar o absurdo que é cobrar pedágio para as pessoas entrarem no território que elas tradicionalmente ocupam desde o século XIX? Isso é uma afronta a essas pessoas de um nível desumano, sabe? Pedágio para morador. Em 2017, foi instalado um aterro de entulhos no município de Simões Filho, que também gerou protestos por povos tradicionais da região. No mesmo ano, o filho de Bernadette Pacífico, que tinha forte histórico de defesa dos direitos da comunidade, foi assassinado aos 36 anos. Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, estava dentro de um carro e foi alvo de diversos disparos. Ninguém foi condenado pelo crime. Nesta sexta-feira, quase 6 anos após a morte de Binho e um dia após o assassinato da mãe dele, a Polícia Federal da Bahia informou que atua na investigação dos dois casos. Gente, olha o tanto de coisas que essa população é obrigada a resistir. Só essa população estar lá é uma afronta. E não é uma, não é duas, são centenas de coisas. Desde a indústria da passagem da ferrovia, do aterro, do complexo penitenciário. É uma coisa assim que serve pra gente debater inúmeras coisas a respeito da história do Brasil. Então vamos começar do começo, vamos falar mais ou menos do início do problema. Do início desse problema específico. Comunidades quilombolas denunciam impactos industriais em Porto de Aratu. Eu não vou ler isso tudo aqui para não cansar vocês tanto, vou deixar só a imagem aqui. Alex Santos mariscando na coroa do Pecém, distrito de Praia Grande. Vamos deixar aqui só para ilustrar? Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, gente, em 1967, ou seja, a ditadura militar, foi instalado o Centro Industrial de Aratu, a CIA, né? Retomando o que a gente leu aqui na matéria, complexo que comporta 140 empresas. Primeiro de tudo, a maneira como a ditadura militar levou o, entre aspas, avanço industrial para o interior do Brasil, para regiões metropolitanas, para áreas não antes exploradas, foi sempre a revelia das populações tradicionais. Sempre. E isso evidencia uma coisa que hoje a gente chama de racismo ambiental. Qual que é a ideia do racismo ambiental? É a ideia de que o impacto sobre o meio ambiente, seja poluição, mudança climática, destruição da fauna e da flora, esse impacto todo acomete populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, marginalizadas, racializadas, de maneira desproporcional. Então, essas populações sofrem muito mais e têm o seu estilo de vida destruído ou radicalmente alterado com muito mais profundidade do que outras populações. Do que populações urbanas ou do que populações urbanas brancas, de classe média, que moram nos centros urbanos e não nas periferias urbanas. Isso chama-se racismo ambiental. Isso é só o começo que a gente está falando, tá? Qual que é a denúncia mais comum aqui do Centro Industrial de Aratu? Contaminação por produto químico. Tem dois problemas a contaminação de produto químico. Doença, ou seja, os produtos químicos contaminarem as pessoas e os produtos químicos alterarem o ciclo natural da região. Porque essas pessoas têm uma economia muito ligada aos ciclos naturais. Ligada às estações do ano, ligada à flora e à fauna da região. E isso tudo altera a economia dessas pessoas, o meio de subsistência dessas pessoas. E, gente, o Porto de Aratu é um dos maiores escoadores de produtos químicos de todo o país. Minério de ferro, manganês, cobre, ureia, fertilizante, propeno, tudo isso passa por um monte de cano na bacia do Aratu, que passa por dentro desses quilombos, passa por dentro dessas regiões que essas pessoas ocupam tradicionalmente. Inclusive, a gente leu lá na matéria do Brasil de Fato, isso tem um risco de explosão grande. E quando um cano desses explode, qual é a população que é acometida? É a população que ocupa o território. Então, nós começamos com essa ocupação industrial em 67. Em 78, ainda a ditadura militar, a gente tem a fundação do Polo Petroquímico Industrial do Camaçari. Quais são os problemas que ele trouxe novos? Assoreamento do solo, poluição da água, tanto por resíduo industrial quanto por esgoto doméstico. Então, contaminar as águas para a população que depende da fauna e da flora da região para conseguir a sua subsistência, o seu meio de vida, vocês imaginam qual que é o nível do dano causado para a vida dessas pessoas. E isso a gente dá o nome de racismo ambiental. Então eu dou um exemplo aqui. A economia do quilombo muitas vezes gira em torno do artesanato feito com piaçava, que é uma palmeira. Se essas palmeiras são derrubadas, se as palmeiras não conseguem mais crescer, se as temperaturas mudam muito, se a qualidade do solo muda muito, se o solo está contaminado, se a água está contaminada, a economia inteira da região vai pro buraco. E não existem projetos para recuperar a economia da região, para acolher essas pessoas, para que essas pessoas consigam sobreviver. Essas pessoas são tratadas como um problema, como um estorvo. Então, retomando também o artigo da Brasil de Fato, o quilombo da Mãe Bernadette abriga 300 famílias. Não só
essa ocupação industrial alterou a forma de vida dessas pessoas, como eles também estão tendo que lidar com a violência. Violência. Então a gente falou da poluição, agora a gente vai falar da violência, tá? Retomando de novo, quilombos já surgem como resistência. Quilombos já surgem como uma proteção da violência da escravidão. E eu quero lembrar pra vocês que o Brasil, desde o século XIX, quando surge esse quilombo, já tinha um projeto nacional de privar as pessoas negras, as pessoas escravizadas, de terem terra. O Brasil optou pelo latifúndio como centro da sua economia e optou por privar as pessoas negras de terem como subsistir. Nós falamos que a disputa é sempre entre o capital e o trabalho, e essas pessoas foram privadas de poder trabalhar. Isso é uma coisa que a gente também tem nome. A gente chama isso, para além de racismo ambiental, a gente chama de racismo fundiário. Pretos e pardos têm menos terra e estão mais vulneráveis à insegurança fundiária. Censo agropecuário do IBGE mostra que desigualdade racial histórica se repete no campo. Nara Lacerda no Brasil de fato. Embora mais da metade dos produtores rurais que praticam agricultura familiar no Brasil se declarem pretos ou pardos, essa população tem acesso a menos terra, está mais sujeita a produzir em locais não regularizados e conta com menor acesso a políticas de crédito. A conclusão é baseada nos dados de um novo módulo do Censo Agropecuário de 2017, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nessa semana. Vamos aos dados. A população autodeclarada branca representa 45,43% do total. Dentro desse percentual, 79% possuem terras que somam 10 mil hectares ou mais. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, que a gente já falou, destaca a informação em contraste à realidade da população rural negra. Quase 70% dos agricultores que possuem uma área menor do que 0,1 hectares são pretos ou pardos. Ou seja, gente, quando a gente fala que o racismo é uma estrutura, é dessa estrutura que a gente está falando. Se perguntarem para vocês de qual estrutura se trata, sobre qual estrutura se alicerça o racismo estrutural, essa é uma das estruturas. As pessoas pretas e pardas não têm acesso ao seu meio de subsistência, que é a terra. No que diz respeito às pessoas que dependem disso para sobreviver, tá, gente? Sendo específico. Então, quando a gente fala de estrutura, é disso que a gente está falando. Existe uma distribuição desproporcional da terra sob um crivo racial, certo? E como que a gente sabe, mesmo não sabendo quem mandou matar a mãe Bernadette, como a gente sabe que tem a ver com disputa fundiária? Por conta disso aqui, ó. A gente já pincelou isso na matéria do Brasil de Fato, mas eu vou trazer uma matéria aqui do Mundo Negro. A Litane Rocha no Mundo Negro. Em julho, mãe Bernadette havia relatado para a ministra do Supremo Tribunal Federal que sofria ameaças de fazendeiros. Após o assassinato de Maria Bernadette Pacífico aos 72 anos, líder da comunidade remanescente do Quilombo Pitanga de Palmares, em seu terreiro de candomblé, na cidade de Simões Filho, na Bahia, na noite desta quinta-feira, está viralizando na web um relato angustiante da Yellow Orixá durante encontro com Rosa Weber, a ministra do STF. Em julho desse ano, elas se reuniram junto com outras lideranças para falar sobre uma violência contra as comunidades quilombolas, abre aspas. Para a senhora ter uma ideia, até hoje não sei o resultado do assassinato do meu filho. Abalou todo mundo. Foi no mesmo período que aconteceu a morte da Marielle. Inclusive, eu fui em diversos encontros com a mãe da Marielle. É injusto. Recentemente perdi outro amigo e uma amiga de um quilombo. É o que nós recebemos. Ameaça principalmente de fazendeiros, de pessoas da região. Hoje eu vivo que não posso sair. Estou sendo revistada, cercada de câmeras. Me sinto até mal com um negócio desses, relatou a mãe Bernadette. Gente, ela avisou. Ela falou que ela estava sofrendo ameaça. E nada foi feito. Nada. Ela falou que quem estava ameaçando ela são fazendeiros. É assim que a gente sabe que provavelmente tem envolvimento com isso. Ela foi ameaçada de novo, e as pessoas morreram, e mesmo assim, nada foi feito. Dá uma olhada nisso aqui, gente. A mãe Bernadette é a última vítima que a gente saiba. Ao menos 30 líderes quilombolas foram assassinados nos últimos 10 anos, diz a entidade. Taiguara Ribeiro e Mariana Brasil, aqui no Acessa. Novamente, ponta do iceberg. Eu não tenho as respostas, gente. Eu não sei quem mandou matar a Bernadette. Eu não sei como essas pessoas conseguem sair impunes, porque eu não sei quais rabos estão presos em quais outros rabos. O que eu posso fazer aqui, junto com a Duda, é trazer o máximo de informação possível que a gente tem acesso. E historicizar a questão o máximo possível. Vou repetir, o mais importante de tudo é a gente entender que não se estuda história para entender o passado, se estuda história para entender o presente.
e estudando a história dos quilombos, estudando a história da escravidão no Brasil, estudando a história do colonialismo, estudando a história da ditadura militar, as peças vão se encaixando pra gente entender o porquê que essas pessoas continuam morrendo, o porquê que a mãe Bernadette foi assassinada e o porquê que nada acontece. E o porquê que, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que provavelmente a mãe Bernadette não vai ser a última. Então é isso. Hoje falamos de racismo ambiental, racismo fundiário, falamos de racismo estrutural e qual estrutura que alicerça esse racismo. Eu espero que vocês tenham tirado algumas coisas, vou deixar todas as matérias aqui. Créditos pra Duda que fez a investigação, leu o artigo acadêmico, correu atrás, depurou tudo. Sigam ela, por favor. Nada do que eu faço aqui é sozinho. Tudo tem dedo da Duda, da Suede, do Bonzago. Meu editor também sugere muita coisa. Eu não vou falar o nome dele porque ele não me deu a permissão, mas ele sugere muita coisa, ele dá muita ideia, ele cria muitas coisas novas. Então eu sou dependente do trabalho de todo mundo. Certo?